Poucos dias após o início oficial do conflito global, a ideia de normalidade simplesmente deixa de existir. Não porque alguém decretou o fim dela, mas porque o mundo moderno depende de uma ilusão frágil, a de que tudo sempre estará disponível. E essa ilusão se quebra rápido. Empresas começam a suspender atividades. Fábricas param por falta de insumos. Softwares deixam de funcionar por ausência de servidores ativos. Funcionários são dispensados sem aviso. Não há crise financeira comum aqui. Não há recessão. Há interrupção. O mundo globalizado funciona como um sistema circulatório. Quando o fluxo para, o organismo entra em choque. O transporte é um dos primeiros sinais visíveis do colapso. Caminhões deixam de circular por falta de combustível. Navios ficam presos em portos fechados ou militarizados. Aviões comerciais simplesmente desaparecem dos céus. E sem transporte, nada chega. Supermercados, que ainda tinham estoques nos primeiros dias, começam a esvaziar de vez. Produtos básicos somem primeiro. Água, arroz, remédios, produtos de higiene. As pessoas não compram porque precisam agora. Compram porque não sabem se vão conseguir comprar amanhã. E o medo transforma comportamentos. Pessoas pacíficas se tornam agressivas. Vizinhos passam a desconfiar uns dos outros. O silêncio em filas diz mais do que qualquer conversa. A polícia começa a ficar sobrecarregada. Chamados de mais, efetivo de menos. O exército é chamado para ajudar. Primeiro para proteger infraestruturas críticas. Depois para patrulhar ruas. Depois para impor regras. E é aqui que algo muda profundamente. O discurso passa a ser sempre o mesmo. É pelo bem de todos. Toques de recolher são impostos. Reuniões são proibidas. Circulação passa a exigir autorização. Direitos civis começam a ser suspensos. Sempre com prazo, sempre temporariamente. Mas a história mostra que nada é mais permanente do que uma medida temporária em tempos de crise. A vigilância aumenta. Câmeras, drones, monitoramento de comunicação. Não porque o governo quer controlar por prazer, mas porque, em um mundo em colapso, controle é confundido com estabilidade. A informação passa a ser uma arma. Notícias são filtradas, redes sociais são limitadas ou derrubadas. Boatos se espalham mais rápido do que qualquer comunicado oficial. Vídeos fora de contexto causam pânico coletivo. Mensagens falsas provocam fugas em massa. Cidades entram em caos por algo que nunca aconteceu, mas parecia real. A confiança desaparece. Comunidades começam a se fechar. Bairros criam barricadas improvisadas. Pessoas se organizam em grupos armados. Não por ideologia, mas por medo. O conceito de sociedade começa a encolher. Não existe mais país. Depois, não existe mais cidade. Depois, não existe mais bairro. Existe apenas o nosso grupo. Cidades grandes se tornam ambientes hostis. Não por causa de bombas, mas por causa da falta. Hospitais entram em estado crítico. Sem reposição de medicamentos, médicos precisam fazer escolhas impossíveis. Quem recebe tratamento? Quem não recebe? Decisões que deixam marcas para a vida inteira. Enquanto isso, líderes políticos aparecem em transmissões cada vez mais frias. Discursos calculados. Palavras escolhidas com cuidado. Eles sabem algo que a população ainda não sabe. Isso não é uma crise passageira. É uma transformação forçada. O mundo que existia antes não está mais disponível. E no meio de tudo isso, surge uma sensação coletiva difícil de explicar. Uma mistura de medo, cansaço e expectativa. Porque todo mundo sente a mesma coisa, mesmo sem dizer em voz alta. Isso ainda não é o pior. Isso tudo está acontecendo sem a guerra total ter começado de verdade. Sem grandes batalhas, sem armas nucleares, sem destruição em massa. A sociedade já está se desfazendo apenas pela antecipação do conflito. E então, vem a pergunta que paira no ar como uma sombra. E se tudo isso aconteceu antes do ponto máximo? O que acontece quando o mundo cruza a linha final? Imagine acordar em um dia completamente normal. O despertador toca. Você pega o celular. E antes mesmo de sair da cama, vê uma notificação estranha, curta e fria. Conflito global confirmado. Sem explicação. Sem detalhes. Sem imagens. A Terceira Guerra Mundial não começaria como nos filmes. Ela não começaria com sirenes, nem com explosões no horizonte. Ela começaria com silêncio.
Nos primeiros minutos, quase ninguém acreditaria. As pessoas pensariam que é exagero, fake news, mais uma crise política que vai passar. Mas enquanto a dúvida ainda existe, o mundo já estaria entrando em colapso. Antes da primeira bomba cair, algo muito mais importante seria atacado: a confiança. Bancos começariam a apresentar instabilidades. Aplicativos demorariam a carregar. Cartões seriam recusados sem explicação. Transferências ficariam presas. E então viria o choque de realidade. O dinheiro que você acha que tem não está realmente na sua mão. Em poucas horas, caixas eletrônicos ficariam vazios. Não porque o dinheiro acabou, mas porque todo mundo tentou sacar ao mesmo tempo. Enquanto isso, ataques cibernéticos aconteceriam em escala global. Não seriam feitos por hackers isolados, mas por estados inteiros. Redes elétricas cairiam em algumas regiões. Sistemas de comunicação ficariam instáveis. Satélites sofreriam interferências. A internet não cairia de uma vez. Ela ficaria lenta, depois confusa, depois silenciosa. E quando a comunicação cai, o medo cresce sem controle. As pessoas não entram em pânico quando sabem o que está acontecendo. Elas entram em pânico quando não sabem. Governos tentariam manter a calma. Pronunciamentos oficiais surgiriam na TV e no rádio. Palavras como "estamos monitorando", "não há motivo para pânico" e "a situação está sob controle" seriam repetidas. Mas nos bastidores, forças militares já estariam se movimentando. A guerra moderna não é anunciada oficialmente. Ela acontece enquanto as pessoas ainda estão discutindo se ela é real ou não. Navios de guerra mudariam de rota. Aviões militares cruzariam espaços aéreos. Bases seriam colocadas em alerta máximo. Tudo isso enquanto a população ainda estaria indo trabalhar, estudando, vivendo como se fosse apenas mais um dia estranho, até que os primeiros sinais reais aparecem. Voos começam a ser cancelados, sem explicação clara. Fronteiras se tornam mais rígidas. Países suspendem acordos internacionais. A economia global, que depende de confiança e previsibilidade, começa a travar. O mundo moderno funciona como um relógio extremamente frágil. Quando uma engrenagem para, todas as outras sentem. E é nesse momento que a ficha cai. Não se trata mais de política, nem de ideologia, nem de quem está certo ou errado. Trata-se de sobrevivência. A Terceira Guerra Mundial não seria uma guerra de soldados marchando. Seria uma guerra de sistemas colapsando. Hospitais começariam a enfrentar falta de suprimentos. Medicamentos importados desapareceriam. Peças de reposição não chegariam. Supermercados, ainda abastecidos, se tornariam campos de disputa silenciosa. Prateleiras esvaziadas em questão de horas. Não por necessidade imediata, mas por medo do amanhã. E o medo é contagioso. Quando uma pessoa compra mais do que precisa, outra sente que também precisa fazer o mesmo. Em poucos dias, a escassez se torna real, mesmo que ela não fosse no começo. Nesse ponto, o mundo já estaria em guerra, mesmo que nenhum míssil tenha sido lançado ainda. Porque a verdadeira guerra começa quando a ordem começa a falhar. E quando a ordem falha, o ser humano revela sua forma mais crua. Essa seria apenas a primeira fase. O aviso, o prenúncio, o momento em que ainda existe tempo. Mas quase ninguém percebe isso, porque quando essa linha for cruzada, não haverá mais retorno. Durante grande parte da história, guerras foram travadas por soldados, pessoas olhando nos olhos de outras pessoas. Medo, hesitação, erro. Na Terceira Guerra Mundial, isso muda completamente. O campo de batalha deixa de ser o chão e passa a ser algoritmo. As primeiras ofensivas diretas não viriam com explosões visíveis. Viriam com códigos. Ataques cibernéticos derrubariam sistemas militares inteiros antes que qualquer soldado fosse mobilizado. Radares ficariam cegos. Satélites perderiam comunicação. As defesas antimísseis falhariam, sem que ninguém apertasse um botão físico. A guerra se tornaria invisível. E então entram em cena as armas que redefinem o conceito de combate. Drones autônomos, capazes de decidir sozinhos quem vive ou quem morre. Não controlados em tempo real, mas programados para identificar padrões, movimento, calor, comportamento. Esses drones não sentem medo, não erram por cansaço, não hesitam. Um algoritmo não se pergunta se está fazendo a coisa certa, ele apenas executa.
Mísseis hipersônicos cruzariam continentes em minutos. Rápidos demais para sistemas de defesa tradicionais reagirem. Impossíveis de interceptar com tecnologia atual. A ideia de tempo de resposta simplesmente deixaria de existir. E quando decisões precisam ser tomadas em segundos, elas deixam de ser humanas. A inteligência artificial passaria a analisar cenários de guerra, prever respostas inimigas, sugerir ataques, em alguns casos, autorizar ataques automaticamente. A guerra se tornaria uma disputa entre máquinas, com humanos assistindo, tentando acompanhar algo que já saiu do controle. Mas nenhuma dessas armas se compara ao verdadeiro fantasma que ronda a humanidade: as armas nucleares. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo vive sob uma promessa silenciosa. Essas armas existem para nunca serem usadas. Mas em um conflito global, promessas são quebradas. O primeiro uso nuclear provavelmente não seria em uma grande capital. Seria tático, uma demonstração de força, uma única explosão. E o problema é que não existe uso limitado de armas nucleares, porque o outro lado não pode arriscar esperar. Um ataque gera resposta. Uma resposta gera outra. Em poucas horas, o mundo entraria em uma cadeia de eventos impossível de parar. Explosões nucleares não matam apenas pelo impacto inicial. Elas liberam uma quantidade absurda de poeira, cinzas e partículas na atmosfera. O céu escurece. A luz do sol diminui. As temperaturas globais caem. Esse cenário é conhecido como inverno nuclear. Plantações falham. Colheitas desaparecem. A fome se espalha pelo planeta. Bilhões de pessoas poderiam morrer não pela guerra direta, mas pela consequência dela. E aqui existe uma ironia cruel. As armas nucleares foram criadas para garantir a paz, mas quando usadas, garantem apenas o fim. Nesse ponto, a guerra deixa de ser sobre territórios ou poder. Ela se torna uma ameaça à própria continuidade da vida humana. Mesmo países que não foram atingidos diretamente sofreriam. O clima global mudaria. Os oceanos seriam afetados. Ecossistemas colapsariam. O planeta inteiro sentiria. Então, surge uma pergunta perturbadora. Se a humanidade tem consciência de tudo isso, por que essas armas ainda existem? A resposta é simples e assustadora. Porque o medo ainda governa o mundo. Cada nação acredita que precisa delas para se proteger. Enquanto todas pensam assim, ninguém pode abrir mão. Esse é o verdadeiro ponto sem volta. Quando a tecnologia ultrapassa a capacidade humana de controle. Quando decisões de vida ou morte são tomadas por máquinas. Quando o tempo para refletir deixa de existir. Nesse estágio, a Terceira Guerra Mundial não é mais uma guerra entre países. É uma guerra entre a humanidade e suas próprias criações. E o mais assustador de tudo não é imaginar esse cenário no futuro. É perceber que muitas dessas tecnologias já existem hoje. Elas só ainda não foram usadas em escala total. Ainda. A pergunta que fica não é: essas armas serão usadas? Mas sim, o que vai impedir que elas sejam? Porque quando o botão final for pressionado, não haverá negociação, não haverá pausa, não haverá retorno, apenas consequências. Se a humanidade sobrevivesse à Terceira Guerra Mundial, o mundo não acordaria em silêncio. Ele acordaria vazio. Não vazio de pessoas apenas, mas vazio de sentido, de certezas, de futuro previsível. As primeiras semanas após o fim do conflito não seriam de comemoração. Não haveria vencedores. Não haveria desfiles. Não haveria discursos de glória. Haveria apenas sobreviventes. Cidades destruídas, infraestruturas inutilizadas, redes elétricas comprometidas por décadas, comunicações fragmentadas. O planeta ainda existiria, mas a civilização, como a conhecemos, não. Governos que sobreviveram estariam enfraquecidos. Alguns teriam desaparecido completamente. Outros surgiriam das cinzas, mais autoritários do que nunca. Em nome da reconstrução, o controle seria total. Documentos seriam exigidos para tudo. Movimentações monitoradas. Tecnologia usada não para conforto, mas para vigilância constante. A ideia de liberdade, como existia antes da guerra, seria vista como algo perigoso. Uma fraqueza do passado. A prioridade agora seria a ordem. A humanidade sempre acreditou que aprenderia com seus erros. Mas após uma guerra desse nível, aprender não seria automático, seria traumático.
Gerações inteiras cresceriam em um mundo marcado pelo medo. Crianças que nunca conheceram estabilidade. Adultos que nunca esqueceram o colapso. A confiança entre nações estaria destruída. Tratados não teriam valor. Palavras não seriam suficientes. A ciência, antes símbolo de progresso, carregaria uma mancha permanente. Ela teria salvado vidas, mas também teria quase extinguido a humanidade. E então surge uma questão ainda mais profunda. O que significa ser humano depois de tudo isso? Quando se sabe que o mundo pode acabar a qualquer momento, como se constrói um futuro? Depois das primeiras semanas da Terceira Guerra Mundial, o mundo já não se pareceria em nada com o que conhecemos hoje. O choque inicial teria passado, mas no lugar dele surgiria algo muito pior: a normalização do caos. A humanidade entraria em uma fase inédita da história, onde a guerra não seria mais um evento extraordinário, mas o pano de fundo constante da existência. Os governos, mesmo os mais estáveis, enfrentariam um dilema impossível. Manter a guerra por a guerra exigiria recursos que já não existiriam. Manter a população viva exigiria escolhas morais extremas. Quem recebe comida? Quem tem acesso à energia? Quem é considerado essencial? Nesse cenário, a ideia de direitos universais começaria a ruir. Hospitais passariam a operar sob protocolos de guerra permanentes. Tratamentos seriam negados não por crueldade, mas por cálculo. Medicamentos escassos seriam destinados apenas a quem tivesse maior chance de sobrevivência ou maior valor estratégico. Doenças comuns, facilmente tratáveis hoje, voltariam a matar milhares. A medicina moderna depende de cadeias globais de produção. Um simples antibiótico pode depender de matérias-primas fabricadas em 3 países diferentes. Com essas cadeias quebradas, a ciência médica regrediria décadas em questão de meses. Ao mesmo tempo, a infraestrutura digital global entraria em colapso progressivo. Satélites seriam alvos prioritários. Sistemas de GPS, comunicação e monitoramento climático falhariam ou seriam manipulados. A internet, como conhecemos, deixaria de existir de forma global e se tornaria fragmentada, regional, controlada por estados ou grupos específicos. A informação se tornaria uma arma, ainda mais poderosa do que mísseis. Populações inteiras viveriam sem saber o que realmente está acontecendo. Notícias falsas se misturariam com propaganda de guerra. Vídeos manipulados, transmissões forjadas e discursos fabricados seriam usados para manter o controle psicológico das massas. A verdade deixaria de importar. O que importaria seria aquilo que mantém as pessoas obedientes, esperançosas ou com medo. Nesse ponto, a guerra já não seria apenas física, ela seria mental. A saúde psicológica global entraria em colapso. Milhões de pessoas desenvolveriam transtornos severos, ansiedade crônica, depressão profunda, estresse pós-traumático coletivo. Crianças cresceriam sem qualquer referência de normalidade. Para elas, o mundo sempre teria sido assim. E isso talvez fosse uma das consequências mais assustadoras. Uma geração inteira moldada pela guerra. Enquanto isso, o clima global começaria a reagir ao conflito. Explosões em larga escala, incêndios industriais, destruição de florestas e cidades liberariam quantidades absurdas de partículas na atmosfera. Cientistas já alertaram que múltiplas detonações nucleares poderiam gerar um fenômeno conhecido como inverno nuclear. Menos luz solar, temperaturas globais caindo, safras inteiras destruídas. Mesmo países que não fossem diretamente atingidos por bombas sofreriam com fome extrema. A guerra deixaria de ter fronteiras, oceanos se tornariam cemitérios industriais, vazamentos químicos, navios afundados, plataformas destruídas. A vida marinha entraria em colapso em várias regiões. Ecossistemas inteiros desapareceriam antes mesmo de serem totalmente compreendidos pela ciência. A verdadeira pergunta não é se a Terceira Guerra Mundial destruiria o mundo. A pergunta é: se sobrevivermos, seremos capazes de não repetir tudo outra vez? Porque o maior perigo nunca foram as bombas. Sempre fomos nós. Mas esse que foi o vídeo, e se você gostou, deixe o seu like. E também inscreva-se no canal para mais curiosidades.